Olá, me chamo Valdira, tenho 48 anos, sou aqui de Brasília. Estou gravando esse áudio para contar o meu milagre. No início de 2020, notei um caroço na mama. Aí fui no médico, fiz os exames. Para ele não tinha nada, ele falou que estava tudo certo. Mas falou para mim repetir o exame com 6 meses para ver, porque tinha ali um carocinho, mas ele não viu nada nos exames. Aí fiquei em casa, estava parada do trabalho, e foi naquela pandemia. Eu estava parada em casa, muito assim, não sou acostumada a ficar parada, então aquilo para mim já era um tédio de estar aqui parado. Aí eu, no celular, estava ouvindo uma, uma- um testemunho de uma irmã. No Face, eu abri o Face, estava lá a irmã contando o testemunho dela de um câncer de mama, que tinha aparecido um carocinho lá na mama. E ela tinha passado pelo 5º médico para descobrir que era um câncer. A médica deu para ela 2 meses de vida. Ela ficou desesperada e ficou assim muito preocupada. Mas aí ela foi orar e o Senhor tem abençoado ela. Ela foi conseguindo médicos bons, foi conseguindo bênçãos de ser encaminhada para hospital bom, para fazer ali aquela cirurgia. E aí ela foi mais tranquila. Ela falou até das quedas do cabelo, que ela tinha ganhado peruca. E eu fiquei escutando aquela mensagem dela, assim, fiquei ali, falei, tá muito parecida comigo. Aí eu vi que o meu carocinho lá, ele tava aumentando. Aí falei com a minha filha que o meu carocinho tava aumentando. Ela falou, vamos marcar outro médico. Aí nós marcamos outro médico, fui. Quando eu cheguei lá, ele consultou naquela consulta do ginecologista, ele já me olhou e falou assim para mim que eu ia ter problema para resolver aquele problema, mas que tudo tinha solução. E eu, bem tranquilona, ele mandou eu fazer lá mais um montão de exame, eu fiz, e ele falou, quando você tiver os resultados, você volta aqui. Sim, eu fiz os exames, voltei. Aí lá no ginecologista estava eu e a minha filha, ele com aqueles exames lá, ele já falou pra gente que eu tinha um câncer de mama e que era para mim correr de ir para mastologista, procurar mais rápido, que eu já estava perdendo tempo de tratamento, que era para me fazer, né, a biópsia, aqueles exames todos. Aí eu fui. Fiz os exames da biópsia, aquela demora toda, foi ali no ano de 2020. É muita coisa que eles pedem, muito exame. Aí fiquei, mas sempre muito tranquila, muito segura, não deu desespero, com a minha filha também muito tranquila, me deu aquela força que é muito importante a gente ter alguém assim para nos ajudar, nos apoiar, não desesperar. Isso é muito importante. E aí, a minha irmã é uma benção também. Minha irmã me falou que ia me botar no grupo do pastor Eduardo, que ele era um pastor muito abençoado, muito de oração. Eu nunca tinha participado de um grupo de oração. Aí ela falou que tinha me dado o número para o pastor Eduardo orar por mim. Ele estava vindo um dia assim do trabalho, o pastor Eduardo me ligou, falando que a irmã Telúcia tinha procurado ele para falar do meu caso e que ele estava assim disponível a orar por mim, que se ele podia pôr meu nome lá no grupo. Eu falei para ele que sim, que todo mundo ia orar por mim lá no grupo e que podia ter certeza que eu ia ter a minha cura em nome de Jesus. E aí fiquei eu assim naquela luta dos exames. E aí quando foi dia 31 de 12 de 2020, eu comecei os tratamentos, as quimioterapia. E aí comecei as quimioterapia, e aí as quimioterapias não são uma coisa muito normal, não é muito bom, mas comigo foi bom, eu fui tranquila, mas teve um momento de ficar bem ruim. Os meus cabelos duraram muito, não caíram fácil. Eu passei por umas 12 sessões e eu ainda tinha os cabelos, o enfermeiro ficava tudo ali comigo. Como assim você ainda tem cabelo? Tem pessoas que caem com 2 sessões, você ainda tem cabelo. E eu toda feliz, toda gratificada assim por Deus e com uma força muito grande, uma paz, uma tranquilidade. Mas aí, com
passar das rádios são muitos ruins, e aí eu fui ficando ruim, teve semanas de ficar bem ruim. Aí foi aonde que teve uma semana que eu fiquei uns 3 dias, assim, com a tontura que eu sentia, assim, o teto rodando, assim, igual quando a gente tá batendo algum suco num liquidificador. E aí eu tava bem mal um dia, eu fui, peguei e falei, vou mandar um áudio aqui pro pastor Eduardo, pedir uma oração, porque parece que não passo dessa noite. Que coisa ruim, era uma coisa ruim, sem explicação. Eu ficava assim, deitada e sentia aquela tontura, assim, que eu não conseguia virar a cabeça, deitada, que eu sentia a tontura aumentando. Aí eu fui, mandei aquele áudio para ele, com 2 segundos ele me ligou, ele fez uma ligação para mim e falou para mim, Mãe Valdir, eu vou fazer uma oração para você, senhora aqui agora, e a senhora crê, pega aí uma água num copo e vamos orar. E eu sentei no chão do meu quarto porque eu não estava aguentando assim aquele mal-estar. E ele fez aquela oração por mim. E aí ele falou: toma essa água, em nome de Jesus. Eu tomei a água assim, eu já não senti mais a tontura. Aí já levantei, aquele mal-estar tinha passado. Eu caçava assim, a tontura não estava mais. Eu falei: glória a Deus, que coisa maravilhosa, já passou esse mal-estar ruim. Aí fiquei. Aí sim, o pastor Eduardo tem sempre me acompanhado, tem sempre vindo me perguntar por mim, ele estava sempre no meu privado, ele orava por mim, ele perguntava como eu estava. E foi passando, assim, toda essa prova aí que não é fácil, não é boa, mas eu fui muito tranquila e Deus teve misericórdia demais. E aí veio, né? Acabou as rádios, aí as médicas não abrem mão de tem que fazer a cirurgia. Eu não queria nem fazer a cirurgia, porque eu já tinha certeza da minha cura. Portanto, eu estava num culto aqui na minha vizinha e lá eu tinha um pastor que eu nunca tinha visto pastor. Ele chegou para mim, fez uma oração e falou para mim que Deus já tinha me dado a minha cura. E eu já tinha essa certeza no meu coração. Aí a gente fica mais forte, mais com certeza. Mas quando a gente está no médico, aí os médicos têm que fazer lá todo aquele protocolo deles e ela não ia deixar de não fazer a cirurgia. Eu não queria nem fazer a cirurgia porque eu já tinha certeza da minha cura. Eu me sentia muito bem. Aí acabou as quimio todas, eu estava bem. E aí ela falou que não, tem que ser feito sim a cirurgia. Aí fomos atrás e demora, é muita coisa, plano demora para liberar isso, mas eu tive ali aquele apoio da minha filha, que ela ficou por conta de marcar exame e tudo, ela me levava lá no hospital, aí teve a cirurgia, a gente marcou dia 28 de junho, tava certo a cirurgia pra gente fazer. Eu sempre tive muito medo de cirurgia, mas estava lá tranquila nesse dia, até brincando com a minha filha, ela estava lá comigo. Entrei para a sala de cirurgia, fiquei lá umas 6 horas de cirurgia, saí, terminou a cirurgia, a gente fica 2 horas na sala de recuperação. Eu não precisei ficar nem as 2 horas na sala de recuperação. Até brinquei com a minha filha, que eu cheguei no quarto primeiro do que ela. Ela chegou depois da paciente. Mas ali sempre sorrindo, ela tem um carisma muito grandão, ela é muito legal e me ajudou demais. A gente pensa assim que o povo, se não estiver pagando as contas, não está ajudando. Mas, gente, é tão importante a gente ter alguém do ladinho da gente nessa hora. É muito importante. Então, os meus filhos foram maravilhosos. Tem a minha filha Franciele, tem o Thiago, tem o Gulliver, o meu genro. Primeira consulta, o Gulli estava lá sentado com a Fran do meu lado lá perguntando, a doutora explicava que ia cabelo, ele perguntou se a sobrancelha caía também, nós riu dele. Se ia cair o cabelo da cabeça e a sobrancelha ia ficar, era impossível. Mas assim, eles foram muito meus amigos, parceiros, tranquilo, todo mundo assim seguiu a vida. Ninguém teve assim aquele desespero, ninguém ficou desesperado, mas sempre assim com aquele apoio, que é muito importante. É tão importante a gente ter assim essas pessoas que a gente ama pertinho. E eu tive muito, assim, minha família todinha orava por mim, todo mundo, mesmo os que estavam longe, mas as minhas irmãs, minha mãezinha de longe, mas eu tinha certeza que ela todo dia estava ali orando. Então aquela paz assim ajuda demais no tratamento. É muito especial a gente ter os filhos da gente assim pertinho que a gente possa contar. É muito gratificante. E foi assim a minha história. E eu sou muito, muito grata ao meu Deus por tudo,
por ele ter me acompanhado até hoje, ter me ajudado, não por merecer, mas por gratidão mesmo, por Deus ter sido fiel na minha vida. E dia 1º do 10, aí teve, depois da cirurgia, né, tem as rádios, que eles não abrem mão do protocolo deles, tem que ser certinho. Eu não quero fazer rádio, tinha medo das rádios. Aí fui para um médico, encontrei um médico bem legal, ele me explicou que a rádio era a fase mais fácil que eu ia passar, era as rádios, que eu já tinha passado por tudo de ruim. As rádios eram as melhores. E sem contar que quando eu fui para as rádios, a minha médica já tinha falado que eu tinha recebido a cura já total, que ela tinha acertado certeiro lá nas químicas, que nas químicas eu já não tinha mais tumor nenhum, que ele sumiu durante as químicas, ela tinha acertado na dose. Eu ainda falei para ela, não foi a dose que foi certa, foi Jesus que estava em primeiro lugar. Ela até olhou para minha filha e falou: "Sua mãe é muito engraçada". E foi assim, e foi leve. É uma tarefa ruim, é ruim, mas quando a gente tem assim, essas pessoas legais do lado, Deus, então faz toda a diferença na nossa vida. E eu sou muito grata. Às vezes me sinto que nem sou merecedora, mas Deus teve misericórdia, me ajudou. E eu estou aqui para contar esse milagre maravilhoso. E ficou.